meu Deus, está lá com acidose, faço uma gasometria, está com bicarbonato de 6,9, 7, 7,1. Como que eu corrijo isso? Como que eu faço para usar bicarbonato aqui, ó, nessa situação? A partir de hoje, você vai pensar o seguinte: a hora que eu olhar um paciente assim, com uma acidemia, o que tem que vir à cabeça não é no bicarbonato, não é você tentar, vou jogar bicarbonato aqui para corrigir. Não, você tem que pensar, por que é que está com esse bicarbonato baixo? É isso que a gente tem que pensar e atuar na causa, e não aqui, ó, na consequência. O valor, o pH mais baixo, abaixo de 7,35, vamos lembrar que o pH normal é de 7,35 a 7,45. Se o paciente chega com bicarbonato 7,30, 7,20, 7,10, eu não tenho que pensar, meu Deus, me dá bicarbonato para eu jogar para esse paciente. Não, eu tenho que pensar, por que é que está baixo esse bicarbonato? Não adianta eu ficar tentando tapar o sol com a peneira, ficar jogando bicarbonato no paciente, se o problema não é esse. Às vezes ele está acumulando acidose e é isso que acontece na maioria das vezes. Então, olha só, para você entender isso definitivamente e não ficar correndo atrás do que é desnecessário, com raciocínio desnecessário, é você focar no paciente. Quando a gente fala de acidose, vamos lembrar que o nosso organismo ele tem um mecanismo fantástico de balanço, de controle, em que ele usa o bicarbonato e o ácido carbônico para fazer essa dinâmica do nosso pH. Então, nosso pH, as nossas células funcionam muito bem, desde que o intervalo do pH esteja entre 7,35 e 7,45. Vamos lembrar que as diversas proteínas do nosso organismo, incluindo as enzimas, elas têm um pH ótimo para poder trabalhar, têm uma temperatura ótima para poder trabalhar, uma concentração, uma osmolaridade, e o nosso organismo ele precisa constantemente estar controlando isso em todos os aspectos para manter a homeostase. Por quê? Se a temperatura eleva, se o pH eleva ou cai, faz a famosa desnaturação de proteínas. A proteína está naquela função, para ela desempenhar uma determinada ação, uma enzima, uma proteína, ela depende daquele formato. Vamos dar um exemplo aqui, ó, bem clássico, formato da hemoglobina. A hemoglobina não é por um acaso que ela deixa as pontinhas do grupo M expostas dentro. Então, a conformação da molécula, da proteína de hemoglobina, a conformação que ela tem é justamente para disponibilizar, deixar o receptor para receber o oxigênio. Aí você pensa lá numa hemácia, se o pH mudar demais, se a temperatura mudar demais, vai desnaturar a proteína, quebra aquelas ligações covalentes entre os átomos. Fazendo isso, a proteína muda de formato. Exemplo clássico aqui, clara do ovo. Você joga a clara do ovo na temperatura alta, ela muda completamente de líquido para sólido. Imagina isso, uma proteína, ela está aqui, com os pontos dela onde eu ligo nas moléculas de oxigênio, de repente muda o pH, ela muda o formato dela, esconde o receptor para dentro dela. Como que vai se ligar o oxigênio? Não vai. Então, nosso organismo ele briga constantemente para isso, para manter uma homeostase, um pH estável, uma temperatura estável e tudo mais. Então, nosso pH basal, 7,35 a 7,45. E o que ele usa para isso? Bicarbonato e ácido carbônico. Ácido carbônico, união de CO2 com água. Peraí, quando eu falo de bicarbonato, quem que é o principal responsável por fazer esse controle? Por cuidar do bicarbonato? Os rins. E quem que faz o controle da parte do ácido, da parte do CO2, gás carbônico? Os pulmões. Então, quando você entende dessa forma, essa balança que acontece no nosso organismo entre o rim e os pulmões fica muito mais fácil para poder entender. E aqui, quando ocorrem distúrbios relacionados com essa parte do bicarbonato, com essa parte do rim, a gente chama isso de distúrbio metabólico. E quando eu tenho alterações aqui na parte do pulmão, eu chamo isso de distúrbio respiratório ou ventilatório. Por quê? Justamente pulmão e rim. Entendendo isso, na parte renal, o bicarbonato é um grande tampão no nosso organismo, porque ele se dissocia em água mais CO2, ele se dissocia em H+, e bicarbonato, então nosso organismo usa muito bicarbonato para manutenção desse pH. E quando eu falo de bicarbonato, também entra na dosagem da gasometria o valor padrão do bicarbonato, que é entre 22 e 26. Esse é o padrão. E o bicarbonato tem que estar nesse meio para poder manter e ajudar a manter um pH dentro do fisiológico. Agora, quando eu falo de acidose, o que está acontecendo na acidose? Duas situações. Ou eu aumento a quantidade de ácido, ou eu diminuo a quantidade de base, de bicarbonato. Então você vai pensar dessa maneira. Se eu estou de frente de um paciente com uma acidose metabólica, eu já sei que o problema é no rim. Eu já sei que essa compensação está com déficit ali dessa parte. E aí eu vou ter duas situações. Ou caiu a quantidade de bicarbonato,
que são aqueles casos de acidose chamada de anion gap normal, você não precisa decorar isso, mas quando cai, como? Perdas gastrointestinais, diarreia, por exemplo, diarreia perde muito bicarbonato nas fezes. Então, é uma causa de acidose, eu perdi bicarbonato. Ou naquelas famosas acidoses tubulares renais, tipo 1, 2, 3, 4, enfim, dependendo de cada localização do néfron, eu dou o nome se é 2, se é 3, se é 4. Então, nessa situação, eu estou mandando embora bicarbonato, ou no rim, ou no trato gastrointestinal. Então, aqui eu vou fazer uma acidose com anion gap normal, quer dizer, eu estou só diminuindo a quantidade de bicarbonato. Agora, existem outras situações em que o problema não é o bicarbonato, e sim a quantidade de ácido sendo formada. Clássico exemplo, e é o que mais chega em pronto atendimento, acidose lática, paciente com uma infecção importante, fazendo sepse, e aí o organismo começa a produzir ácido lático. Quer dizer, eu tenho problema no bicarbonato? Não. Por que o bicarbonato abaixa aqui, geralmente, nesse tipo de situação? Porque ele está virando um tampão e compensando esse monte de ácido que foi acumulado, que é a famosa acidose metabólica com anion gap elevado. Então, aqui, nessas situações, por exemplo, no caso de sepse, acúmulo de ácido lático, cetoacidose diabética, acúmulo de cetoácidos, intoxicação exógena, por exemplo, bebida alcoólica batizada com metanol, isso faz uma acidose também por conta dessa substância externa. Então, olha a diferença disso. Causas em que eu tenho ácido circulando e causas em que eu perdi o bicarbonato. Quando eu falo de acidose, de maneira geral, eu estou incluindo esses dois grupos. Mas quando eu penso em tratamento, nesse daqui, que o bicarbonato está indo embora, ou nas fezes, ou pelo rim, poxa, esse até faz sentido, que eu fazendo reposição de bicarbonato, eu ajudo o organismo. Faz total sentido. Então, nesses casos, parece que são os casos que mais se beneficiam realmente da correção com bicarbonato de sódio. Porque eu estou perdendo, se eu estou perdendo, eu vou lá e corrijo, do bicarbonato, que eu vou falar ao final como que faz essa correção, do bicarbonato, a tendência é eu ajudar realmente o organismo. Agora, pensa nesse outro lado, em que eu estou tendo alguma coisa fazendo produzir ácidos. Adianta eu ficar dando bicarbonato? Adianta eu querer corrigir? Não, vamos jogar bicarbonato aqui. Se eu não paro de produzir ácido... Olha, vamos pensar aqui na fisiopatologia da sepse. O que está acontecendo na sepse? O organismo não está conseguindo mandar sangue de maneira adequada para todos os órgãos e sistemas, para o tecido. Pensa só o tecido que está lá, o tecido da periferia, os músculos, os órgãos de maneira geral, que não começam a receber sangue. O paciente está em choque, não está chegando sangue. Caramba, as células estão lá recebendo uma baita descarga adrenérgica para aumentar o metabolismo, porque está passando por uma situação de estresse, está numa sepse, está horrível o organismo, ele está lá, adrenalina 1000, a célula acelerada, querendo trabalhar, fala, meu Deus, mas cadê o oxigênio? Não está chegando, o sangue não está vindo. Puxa, a célula não vai poder parar de quebrar a glicose, ela precisa produzir energia. Então, para se adaptar a uma situação dessa, em que está chegando pouco oxigênio, passa a quebrar a glicose sem a necessidade do oxigênio. Mas aí tem um baita problemão. Quando eu uso o oxigênio para quebrar a glicose, eu consigo quebrar essa molécula da glicose inteira, fornecer um monte de ATP. Quebro tudo. Usando o oxigênio, eu consigo quebrar ela inteira. Puxa, não usando oxigênio, não consigo quebrar ela inteira, quebro pela metade. E aí, quando eu quebro ela pela metade, sobra um grande produto metabólico, que é o ácido lático. Então, eu começo a e produzo uma quantidade 30 vezes menor, quase 15 vezes menor de ATP. Então, olha que loucura. Tá ruim para quebrar, e ao mesmo tempo eu estou tendo que quebrar mais e mais e mais glicose. Então eu começo a produzir esse monte de ácido lático, porque o sangue não está chegando adequadamente. Então, enquanto eu não tiver oxigênio, eu continuo quebrando pela metade e produzindo ácido lático. Aí o paciente chega, examino, vejo, tá mal, tá ruim, caramba, tá ruim. Faço um pH 7,2. Puxa vida, tá ácido. Vamos repor esse bicarbonato. Olha o foco desviando do atendimento adequado desse paciente. O problema dele é a produção de ácido. Vamos melhorar isso. Vamos melhorar a parte cardíaca, vamos fazer volume para esse paciente, vamos entrar com droga vasoativa mais precoce, vamos fazer o antibiótico, porque dessa forma eu estou ajudando a célula dele a parar de quebrar a glicose pela metade. Eu estou ajudando a parar de produzir ácido, então é muito melhor, porque eu não tenho déficit de bicarbonato, e sim excesso de ácido. Adianta eu ficar jogando bicarbonato para dentro desse paciente se ele continua mal perfundido, se ele continua quebrando pela metade a glicose, se ele continua produzindo ácido lático? Não, não adianta. Então não é dessa forma que a gente corrige, as pessoas desviam, pensam assim, chegou com uma acidose, eu preciso repor bicarbonato. Não, eu preciso correr atrás do que está fazendo essa acidose. Chega uma cetoacidose diabética.
caramba, cheio de cetoácido, ele não tem insulina, desidratou, perda de eletrólito, está aquele caos no organismo. Ah, mas eu vou jogar bicarbonato aqui dentro, porque eu ajudo. Caramba, o bicarbonato está ali, ó, aguentando as duras penas. O problema é um monte de cetoácido. Eu tenho que atuar aqui, ó, diminuindo o cetoácido. Aí sim eu dou possibilidade para o próprio rim restabelecer um pH normal. Então, ó, tá de frente com o paciente com acidose não é ficar pensando em bicarbonato, e sim na causa, em correr atrás de corrigir aquela causa. E aí, dependendo da gravidade, da intensidade daquele pH, você até pode fazer um pouco de bicarbonato para ganhar tempo, enquanto você recupera um pouquinho esse pH para ajudar esse organismo a sair daquela condição. Porque se você ficar focando em repor bicarbonato e não cuidar realmente do paciente, não vai dar certo. Você vai fazer lá 1 milhão de bicarbonato, o paciente vai continuar mal porque você não abordou a causa. Então, a partir de hoje, na sua vida, pensou em acidose metabólica, não tem que vir o pensamento de, caramba, como que eu faço bicarbonato? Não, como que eu faço para saber a causa? Quero ver aqui o que está acontecendo que eu vou abordar a causa e não a acidemia. Não vou tratar o valor da gasometria, eu vou tratar o paciente. Naqueles casos de uma acidose muito intensa, notadamente abaixo de 7, pH abaixo de 7 de maneira geral, ou abaixo de 7,1, se o paciente for renal crônico, for muito debilitado, tiver muitas comorbidades, aí sim você vai fazer o bicarbonato enquanto está correndo atrás das outras causas. É uma cetoacidose diabética, é uma intoxicação por metanol, é uma sepse, que o paciente está fazendo muita produção de ácido lático, vamos corrigir para diminuir isso, vamos melhorar a perfusão dos tecidos, que eu não preciso nem dar bicarbonato. Porque a hora que o tecido estiver bem perfundido, ele mesmo vai parar de produzir ácido lático. Então é dessa forma que a gente atua, mas naqueles casos em que tem realmente um pH muito baixo, você pode fazer a correção de duas maneiras. Tem várias formulinhas para isso, até umas mais complexas, mas vamos facilitar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Duas fórmulas básicas para você corrigir bicarbonato do paciente. Uma delas, 1 ml por quilo. O bicarbonato de sódio ele tem 8,4% e cada 1 ml tem 1 mEq. E uma forma simples de correção é 1 mEq por quilo. Então, paciente de 70 quilos, 70 ml. Paciente de 80 quilos, 80 ml. E assim por diante. Essa é a formulinha mais fácil de correção de bicarbonato. Outra possibilidade, peso vezes 0,3 vezes o base excess. Você faz a gasometria, pega o base excess, vai estar lá menos 5, menos 8, principalmente em acidose aguda, ele fica mais negativo. Então, vai estar lá menos 5, menos 8, você faz a continha 0,3 vezes o peso, vezes 0,8, que aí vai te dar o valor e você faz a correção. Geralmente dá quase a mesma coisa de 1 ml por quilo, geralmente. E aí você pode fazer metade, reavaliar, fazer mais metade e pensando, estou fazendo isso, não vai melhorar o paciente, estou ganhando tempo. Porque eu sei também que uma acidose muito intensa, 6,8, 6,9, esse paciente pode fazer uma PCR por causa dessa acidose. Então, para isso que eu estou corrigindo. Não é para a causa. Causa eu vou abordar uma sepse, vamos abordar a sepse. Trago o pacote de atendimento de sepse, mas eu faço bicarbonato nesse momento para ganhar tempo. Você pode fazer direto, não é a melhor opção, porque o bicarbonato ele é extremamente concentrado, 8,4%, então ele causa um distúrbio, você está dando bastante sódio para o paciente também. Então, existem possibilidades de você diluir esse bicarbonato para deixar ele mais fisiológico. A melhor solução para fazer isso é 150 ml de bicarbonato em 850 ml, ou de água destilada ou de soro glicosado. Quando você faz essa junção de 150 ml de bicarbonato com 850 ml de água destilada ou soro glicosado, você deixa aquilo mais fisiológico. Então, é melhor para fazer e você já vai estar fazendo um grande volume. É claro que um paciente que tiver insuficiência cardíaca, for renal crônico, fica mais difícil de fazer esse tanto de volume, né? 1.000 ml ali para o paciente. Então, você vai ter que ver, vai ter que pesar a mão, ou fazer direto, ou dessa forma. Mas o mais importante é saber a causa e correr atrás da causa da acidose. E não ficar tentando tapar o sol com a peneira jogando bicarbonato nesse paciente, tá legal?